Graça e paz. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Deus é bom em todos os momentos. Em todos os momentos, Deus, Ele é maravilhoso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pode Impactar Global. Hoje, nós vamos novamente entrar em um tempo com Deus. Um tempo de resgate. E, pelo incrível que pareça, a palavra que Deus nos entregou para hoje é resgate da identidade. Há um perigo quando uma mulher, quando um homem perde a sua identidade. Então, neste dia, nesta hora, eu quero te convidar para você chamar a prima, chamar a mãe, chamar a irmã, chamar a mana, chamar a todas as pessoas que verdadeiramente estão no teu coração, para que possam juntamente consigo poder desfrutar deste tempo com Deus. Nós temos uma convidada incrível, uma jovem mulher. Ela mesma vai falar dela. Mas antes eu quero te pedir para você fazer algo. Nós já combinamos que quando você chega aqui, você vem com o seu caderno e a sua caneta. Não te permita entrar nesse podcast pura e simplesmente para passar o tempo. Assista todo o podcast. Não salte nem um espacinho sequer, um trecho sequer. Não te permitas fazer isso. Mas antes, eu quero lhe convidar para fazer algo muito importante, porque você estará impactando milhares e milhares de vidas. Eu vou lhe pedir para você, primeiro, se subscrever aqui neste canal. Partilhar este link com mais pessoas. Deixar o seu like. E sim, tocar o sininho para que ele possa sempre te fazer recordar e fazer chegar a si todas aquelas que são as informações e os episódios que nós formos tendo aqui na casa. Como família que somos, eu creio que você já anotou. Não sei de onde você está me vendo, mas eu quero ver o teu comentário escrevendo Portugal, Angola, Brasil, Japão. Sim, porque o impacto é global. Mas vamos voltar para esta serva do Senhor, jovem serva do Senhor, que já está a viver o extraordinário com o Pai. Conheçam, nesta hora, Josel Mendes. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Amém, pastora. Muito obrigada por esta bela introdução. Obrigada pelo convite. Sou muito grata mesmo a Deus. Sou grata e louvo a Deus pela sua vida. E apresentar-me e dizer que o meu nome é Josel Mendes, como a pastora muito bem já disse. Sou uma jovem de 23 anos. Sou mentora e consultora capilar. Ajudo mulheres crespas a resgatarem a sua identidade em Cristo e a refletirem esta beleza de dentro para fora. Uau! Que bênção! E olha só, nós queremos começar, José, entendendo como é que foi que começou a tua história com Deus. Uau! Essa questão é mesmo muito profunda. A minha história com Deus eu posso começar a contar desde a minha infância. Eu cresci a frequentar a igreja, como a maioria dos moçambicanos, acredito eu. Cresci numa igreja católica, portanto, fiz todos os sacramentos, né? Batismo, crisma, primeira comunhão. Entretanto, não tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus. E não foi até ir viver fora, a estudo, né? Fazer a minha universidade, que as situações ou as circunstâncias levaram-me realmente a voltar para Jesus, a fazer o caminho de volta. Quando eu faço o caminho de volta a Deus, eu começo a perceber que existiam muitas lacunas na minha identidade. O que eu quero dizer com isto? Eu não entendia como eu tinha parado no lugar onde eu me encontrava naquele momento. Até ali eu achava que estava tudo bem, eu achava uma jovem normal, que está a concluir os seus estudos, que tem amigos, que tem família, mas existia um vazio dentro de mim que eu não conseguia explicar de onde vinha. E
uma das primeiras coisas que Jesus faz quando nós encontramos Ele é expor, né? Expor todas aquelas feridas, expor todo o nosso passado, é nos expor a nossa nudez mesmo. E nós encararmos nós mesmas pela primeira vez por quem nós realmente somos. Ou quem nós fomos até aquele momento, né? Porque nós vamos como nós estamos, mas quando já comungamos com Ele mesmo, já não permanecemos a mesma. Então, eu posso dizer que eu, por crescer num lar cristão, já conhecia Deus e é por isso que eu corri logo para Ele quando eu senti aquele vazio, né? Não tentei buscar essa validação em outros lugares. Mas a falta de identidade ou esse vazio na minha identidade, eu posso dizer que começou na família onde eu cresci. Eu cresci numa casa abençoada, né? Com tudo do bom e do melhor. Nunca faltou amor. Nunca faltou cuidado, cresci com as melhores condições sempre e louvo a Deus mesmo por ter me dado esse privilégio, porque entendo que não é a realidade da maioria do moçambicano e eu cresci mesmo numa bolha, posso quase dizer, na realidade em que eu cresci, tendo sempre as melhores condições. Mas como tudo na vida, né, nós temos os seus lados bons e também temos algumas coisas que não são assim tão boas. E para mim o que criou esta lacuna na minha identidade, eu posso assim dizer que foi a origem do relacionamento com meu pai. Infelizmente, a dinâmica no lar, né, a dinâmica dos meus pais como um casal não foi lá muito saudável. E como resultado disto, qualquer criança, né, como resultado disto, porque os nossos pais são o nosso Deus na terra, né, são eles que devem semelhar o amor de Cristo para nós. E por eles serem falhos, por vezes, nem sempre este amor é refletido da melhor forma, de uma forma saudável. E posso dizer que por causa do relacionamento que os meus pais tinham, que embora fosse de vários anos, não era muito saudável, existia desrespeito, existia desonra, e eu presenciava estes momentos, principalmente eu tenho uma irmã mais velha, assim, só que ela saiu de casa muito cedo. Foi viver na África do Sul, ainda na secundária. Então, fiquei eu apenas com os meus pais. Portanto, eu presenciei muitas coisas e sozinha, posso assim dizer, no sentido de não ter uma irmã, um irmão que estivesse ali comigo durante aqueles momentos. E fui internalizando aquilo, não falando muito do assunto. Não sabia como abordar o assunto. E nem com os meus pais eu falava sobre o assunto. Era fingir que está tudo bem e não tocar no assunto. Mas eu fui percebendo já, aos meus 21 anos, o quanto esse calar, o quanto esse não me expressar, o quanto esse não questionar tinha criado um grande vazio dentro de mim. Eu acredito que houve muita falta de apoio emocional quando eu era mais jovem, quando eu era criança, e foi isso que levou realmente a essas fraturas na minha identidade. E embora os meus pais sempre me amaram, sempre quiseram fazer o melhor, o relacionamento que eles tinham entre eles, os dois, acabou afetando aquilo que era a minha verdadeira identidade, e Cristo me expôs isto e eu precisei fazer o caminho de volta para resgatar a minha identidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Enquanto falavas, o Espírito Santo dizia: tem alguém, tem uma mãe, tem uma jovem, tem um pai que nesta hora estão a assistir e que estão a ser abençoados. Amém. Porque essa família ainda está junta e tem a possibilidade de mudar a história, através da tua história. Eu queria que trouxesses ao de cima quais foram as atitudes que demonstravam que a tua identidade estava fragilizada. Como é que tu conseguiste perceber? Sim. Na altura, provavelmente não entendi, mas hoje consegues olhar para trás e dizer: sim, olha, eu tinha este comportamento, aquele comportamento, porque esses comportamentos vão facilmente garantir que aquela mulher, aquele homem, aquele filho, aquela filha que estão nos assistir possam também identificar estes sinais. Sim. Eu posso vos dizer, sim, com a clareza que tenho, graças a Deus, que pelo menos o comportamento que mais prevalecia era a busca de validação. Eu buscava constantemente a validação que eu não tive em casa das minhas emoções, eu buscava nas outras pessoas, né? Ou seja, de quem não me devia nada, né? Porque os meus pais são aqueles que devem prover esta segurança emocional, são aqueles que devem prover esta estabilidade emocional. E como eu não recebi tudo o que precisava,
e nem eu sabia que precisava, porque pronto, era criança e não tinha esta capacidade de processar as coisas neste nível, eu ia buscar esta validação de forma inconsciente no mundo, de forma inconsciente nas redes sociais, de forma inconsciente em relacionamentos, de forma inconsciente na maneira como eu me relacionava com as pessoas, né? Eu buscava sempre esta validação, esta afirmação sobre as minhas emoções. Então eu diria que este foi o ponto principal que me mostrou que eu tinha uma identidade fragilizada, porque eu dependia da validação dos outros para me sentir bem, dependia da aprovação dos outros para me sentir bem. E a dado momento isso foi frustrando, né? Isso foi frustrando porque eu nunca sentia-me satisfeita. Eu nunca sentia que eu recebia validação suficiente para me sentir bem. Era como se eu buscava e não ficava contente. Buscava e não ficava contente. E acabava culpando as outras pessoas por não me darem esta validação que deveria ter vindo lá da minha infância em primeiro lugar e que não era a responsabilidade destas pessoas realmente me dar. Então, eu diria que este foi o comportamento principal que eu poderia dizer, esta busca de validação constante externa. Interessante, e é mesmo só para aquela mãe, aquele pai que estão em casa possam entender que deixar para depois o cuidado de discipular o seu filho, de fazer até entender o seu filho sobre você firmar a identidade do teu filho, pode ter consequências graves. Então, eu queria que voltássemos um pouquinho mesmo, porque aqui há muitos pais que já estão atentos, há muitas mães que já estão atentas. Sim. Então, eu queria que falasses mesmo, quando nós olhamos agora para este trabalho que estás a fazer dos cabelos, como é que foi? Quando é que houve o clique? E como é que também se manifestou isso na sua vida? Sim. Bom, a minha história com cabelo natural também começou na minha infância, porque, como eu disse, cresci nas melhores escolas e, infelizmente, por causa disto, não havia muita representatividade crespa, não havia muita representatividade no sentido de colegas que tinham o mesmo tom de pele ou o mesmo tipo de cabelo que eu. E eu lembro até que tinha melhores amigas na pré, tinha melhores amigas portuguesas com cabelo liso, e eu lembro, com 5 anos até, eu chamei a minha mãe um dia que ela foi me buscar na escola e eu disse: mãe, eu quero cabelo igual àquele. E a minha mãe tentou, né, afirmar-me naquele momento com a consciência que ela tinha, mas certamente não foi suficiente para mim, porque eu fui crescendo também com esta lacuna na minha identidade, de não entender porque que eu era diferente, de não entender por que eu não me enquadrava ou me sentir inadequada em certos lugares. E isto foi também misturando junto com aquela falta de validação emocional, né, que eu não tive na minha infância, e acabou causando uma lacuna ainda maior. Então, quando eu já fui ganhando mais conhecimento, mais autonomia para cuidar do meu cabelo, através da internet, conseguimos encontrar muita informação. Quando eu fui descobrindo isto, eu percebi que também existiam muitas mulheres que sofriam para cuidar do cabelo como eu. Então eu comecei a dar consultorias, isto enquanto eu estava a viver fora, comecei a criar conteúdo nas redes sociais, comecei a conversar com as mulheres sobre cabelo. Na verdade, começou com eu querer vender totós, mas depois comecei a falar mais sobre cabelo natural e nem entendi como é que isso foi evoluindo. E quando eu encontro Jesus, né, até aquele momento as coisas estavam meio que um bocadinho estagnadas, posso assim dizer. Quando eu encontrei Jesus e ele expôs, né, toda essa minha história, este vazio que foi sendo acumulado e a poeira que foi sendo jogada debaixo do tapete ao longo de todos estes anos, eu percebo que existia um padrão que estava a ser repetido na minha família. Amém. Eu percebo que algo não estava normal, não era comum o que estava a acontecer. E eu fui percebendo que não era algo que tinha começado comigo, ou seja, eu não tinha sido a primeira a ter este tipo de situação a ocorrer na minha vida, né? Infelizmente, os meus pais hoje são divorciados e o divórcio deles coincidiu nesta época que eu estava a encontrar Jesus. E eu posso dizer que hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, né, quando eles dissolvem o casamento, né, os filhos, por mais adultos que sejamos, também sentimos essa ruptura. Né, sentimos esta ruptura porque o casamento é um altar, né, uma aliança que homem e mulher têm com Deus. Então, quando ela
quebrada, exatamente. Tudo aquilo que também veio como consequência desta união também é quebrada de certa forma. E foi isso que eu senti, eu fiquei quebrada, absolutamente quebrada. Era como se eu fosse aquela menina de 5 anos, de 10 anos de novo, que presenciava certas interações entre os pais que não deveria ter presenciado, posso assim dizer. E era como se Deus foi me encontrar naquele nível onde eu estava, para sarar as minhas feridas emocionais e afirmar-me de um jeito que eu não tinha sido afirmada naquela época, de um jeito que eu nem sabia que precisava naquela época, não sabia como expressar-me, como explicar o que eu realmente precisava naquela época. E quando eu estou neste processo de resgatar a minha identidade, a Shirley partilha comigo um link. Amém. Ela partilha comigo um link porque nós estávamos num grupo de oração, de nós mulheres assim jovens que estamos a viver fora todas. E ela partilhou um link que na altura chamávamos de momento inegociável, né? Que hoje agora é a Academia de Impacto Global. Ela partilha o link e pronto, eu entro no link uma vez, assim, às 0, e são orações, estamos a fazer oração. E de repente eu ouço falar também já de uma mentoria, chamada Mentoria Mães Mentoras. Então eu senti algo no meu espírito a dizer-me que era para eu entrar para esta mentoria. E quando eu entro para esta mentoria, que foi a mentoria da pastora, Deus falou tanto comigo, mas tanto, tanto, tanto comigo, porque Ele me fez perceber que tudo que eu tinha passado até aquele momento não tinha sido em vão. Ele me fez perceber que as feridas que eu tinha iam valer a pena, porque o padrão que tinha se repetido até então seria quebrado a partir de mim. A pastora foi um canal que foi usado na minha vida para me despertar a isso, para me fazer sair desse lugar de vítima, de me vitimizar, de dizer que os meus pais, porque não me deram afirmação, porque não me deram validação na altura, sair desse papel de responsabilizar os outros e agir de acordo com a parte que me cabia dali para frente, porque eu já era adulta, já tinha consciência das coisas, já tinha capacidade de perceber melhor as coisas e de agir de acordo com a realidade que eu queria criar. E eu percebi que eu não fui a primeira a ser filha de pais divorciados. Quando eu olho para trás, meu pai também é filho de pais divorciados. E quando eu olho para trás também, o meu avô também não cresceu num lar onde ele tinha o pai, cresceu com padrasto. E enfim, é um padrão que vinha se repetindo. E veio quase como uma ira santa, posso assim dizer. Glória a Deus. Que me dizia, chega, daqui para frente tem que ser diferente. Tudo que eu passei não pode ter sido em vão, porque os meus filhos vão ter que colher uma realidade diferente. E eu percebi que ao longo daquele processo, né, por causa das feridas, e eu acredito que a maioria das crianças ou dos filhos, quando os pais passam por uma separação, acabamos ficando mais perto da mãe, né? E acabamos nos distanciando um bocadinho do pai. E eu acredito que a ruptura entre os meus pais causou uma distância muito grande entre eu e o meu pai, ao ponto de nós não termos um relacionamento, porque, pronto, eu achava que tinha as minhas razões, né? Eu era uma menina ferida, estava a pensar em todas aquelas feridas, culpava ele por todas aquelas feridas e, portanto, decidi cortar aquele relacionamento. E foi na mentoria que eu percebi o poder do perdão. Foi na mentoria que eu percebi que honrar mãe e pai é um princípio. E os princípios que nós quebramos nos quebram. Então eu estava a quebrar um princípio ao não liberar perdão e ao não enxergar que o meu pai fez o melhor que ele pôde com o conhecimento que ele tinha, com a realidade que ele viveu. Mas que daqui para frente eu podia criar uma realidade diferente. E para que as próximas gerações possam viver bem, eu preciso estar em paz com as gerações passadas. Portanto, foi isso que aconteceu. Ao longo da mentoria eu percebi a importância de eu reatar este relacionamento com o meu pai. E isso foi uma chave que virou absolutamente tudo. A pastora estava aqui a perguntar qual foi a chave que virou tudo. Foi esse momento que eu percebi a importância de eu honrar mãe e pai e de liberar perdão. Porque quando eu fiz isso e reatei o relacionamento com meu pai, eu vi Cristo agir no meu relacionamento com meu pai. Ou seja, vi ele já a afirmar em mim coisas que eu sentia falta que ele não afirmava na minha infância. E mais do que isso, a minha empresa ganhou mais propósito, porque eu percebi que
eu não estava realmente, não tinha identidade realmente firmada. E quando eu firmei a minha identidade, eu já conseguia falar com a autoridade para ajudar outras mulheres crespas a firmarem a sua identidade também. Porque de nada adiantava explicar, ok, faz assim com o cabelo, cuida assim, se existem feridas dentro de ti que te fazem sentir inadequada, se existem feridas dentro de ti que te fazem sentir insegura. Portanto, eu percebi que aquele foi o momento que virou tudo. Quando eu decidi abdicar da minha razão, abdicar daquilo que eu achava que era certo e cumprir com aquilo que era a verdade que está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Enquanto a José estava aqui a falar, o Espírito Santo dizia assim: pais, vocês levam os vossos filhos a perder bênçãos. Porque se um filho não honra pai e mãe por falta de conhecimento, ele está a perder bênção, mas isso tudo por causa dos próprios pais. Nós percebemos com muita clareza que tu estavas a carregar as dores da tua mãe, porque estavas a olhar para teu pai como se fosse teu marido. Mas, na verdade, o teu pai só precisava ser teu pai. E tu não tinhas que sentir as dores da tua mãe. Tu tinhas que olhar para teu pai sem pensar no divórcio dos teus pais. Tu tinhas que olhar para teu pai sem pensar naquilo que fez com a tua mãe. Então, quando um filho começa a carregar as dores, e é aqui que está o nosso papel como pais e como mãe, de dizer: minha filha, fica tranquila. Deixa a mãe e pai resolverem esse assunto. Ocupa somente o teu lugar de filha. Eu sei que muitos filhos hoje têm dificuldade até de ocupar o lugar de filho. É verdade. Porque quando nosso filho chega aos 21, 22, nós acreditamos que prontos, já podemos partilhar a nossa intimidade com ele, principalmente as nossas dores. Precisamos poupar os nossos filhos. Porque aquelas confidências para um filho não tem como tomar partido. Ele toma realmente as dores. Então, nós estamos gratos nesta hora porque vários filhos estão a ser libertos em nome de Jesus. Para entender que o problema que o teu pai tem com a sua mãe não é teu problema. Descansa. Tira esse sacudum das tuas costas. Permita-te subir a montanha sem esse peso. Você não precisa carregar essa mochila. Deixa essa mochila embaixo para os teus pais carregarem. Pai, seja pai. Mãe, seja mãe. E deixem o seu filho, a sua filha serem filho e filha. E filha, seja filha. Filho, seja filho. Mana, José, o teu pai me fez isso. Não estou a falar do caso exato da José, eu estou a dar um exemplo. É muito fácil nós queremos fazer esse comentário. Mas nós precisamos perceber que aquela pessoa com a quem estamos a falar é filha. Então nós não podemos falar mal do pai da nossa filha. Nós temos que honrar o pai da nossa filha, independentemente daquilo que nos acometeu. Por quê? Porque nós estaremos afastando aquela filha, aquele filho, de receber a bênção. É inconsciente, eu creio, mas hoje nós estamos aqui para chamar esta consciência. Porque se o teu filho não honra o pai, porque feriu a mãe, ele estará fugindo de um princípio e não vai receber a bênção. As orações dele não vão ser atendidas. Ele vai jejuar, vai orar, não vai acontecer nada. Até ele perdoar a mãe, até perdoar o pai. Mas muitas vezes somos nós, mães e pais. Filho, a tua mãe te abandonou, te deixou comigo com 3 anos e foi para a África do Sul ou foi viver com outro homem. Aquela criança fica com uma mágoa. Não honra a mãe. E aquela criança também não prospera. Inconscientemente nós não entendemos por que aquela criança está com a vida bloqueada, mas foram os pais que bloquearam o filho. Então, mais uma vez nós dizemos: pai, mãe, desbloqueia os teus filhos.
Assuma o teu lugar de mãe, assuma o teu lugar de pai. Yeah. Ei, Espírito Santo, tu és lindo. A pastora tocou mesmo num ponto a dizer que o fardo que eu estava a carregar não era meu por carregar. Porque Deus não nos fez para carregar fardos. Ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, né? E eu vou vos dar alívio. Portanto, quem tem que carregar o fardo, ou quem tem esta capacidade de carregar o fardo é Jesus e não nós. E quando nós tentamos carregar fardos que não nos pertencem, eles nos quebram. Então, realmente, eu acredito que muitas de nós, filhas ou filhos, carregamos de forma inconsciente fardos que não nos pertencem, porque virou algo quase que natural, nem sabemos viver sem aquilo, né? Virou natural e a nossa mente está programada daquele jeito. Então, quando nós temos esta consciência de que não é nossa responsabilidade carregar aquilo, nós recebemos uma bênção, como a pastora estava aqui a dizer, porque a Bíblia diz que honrai pai e mãe para que os teus dias na terra sejam longos. Então, muita coisa virou na minha vida quando eu honrei, literalmente liberei perdão por escolha, por entender que aquilo era um princípio que não poderia ser quebrado. Porque se for pelas minhas emoções, se for pela razão, nunca há de ser quebrado, Amém. Nunca há de ser liberado esse perdão. O perdão é uma escolha, né? Não é um sentimento. Portanto, quando eu percebi isso e consegui agir de acordo com isto, porque eu lembro que algo que a pastora até me disse foi: Joselle, fica no lugar de filha. Eu vinha falar com a pastora, descarregava minhas emoções. Ela só dizia, fica no lugar de filha. E levei um tempo para perceber o que isso realmente significava. E mesmo esse posicionamento veio com as suas circunstâncias e consequências também, mas eu sabia que era aquilo que Deus estava me chamando para fazer. Glória a Deus. O lugar de filha é um lugar de descanso. O lugar de filha é um lugar de se sentir privilegiada. Quando você vai, você vê um filho. Eu que sou mãe hoje, eu vejo a minha filha Zoe, ela não tem problemas. Ela diz, mãe, a papinha. Mãe, a uva. Esse é o lugar da filha. Se você tem receio para se apresentar para o teu pai, imagina então para Deus. É verdade. É verdade. É verdade. Eu acho que a ruptura do meu relacionamento com o meu pai estava a inibir-me de relacionar com Deus no nível mais profundo possível realmente, porque quando eu consegui restaurar esta paternidade terrena, eu consegui restaurar essa paternidade divina. E foi quase que instantâneo mesmo, era mesmo uma peça-chave para mudar isso, e até parece que o inimigo sabe disso e nos causa ou cria situações para nós ficarmos apegadas ao máximo nível às nossas dores e às nossas mágoas. Mas vem uma paz que excede todo entendimento quando nós agimos em obediência à palavra de Deus. Enquanto estavas aqui a falar, o Espírito Santo dizia, se ela tem um pai que ela vê, ela pode tocar, ela pode abraçar, ela pode falar, e ela não honra, imagina um pai, Deus, que ela não vê. Se ela vai honrar, se ela vai seguir princípios, então nós vamos ter muitas filhas que se intitulam filhas, mas que na verdade de filhas não tem nada de Deus. São as mesmas que prevaricam, são as mesmas que quebram princípios, quebram mandamentos, e quando são quebradas, até ficam contra o próprio pai. Então, nós vimos aqui, eu tô em júbilo, porque hoje grandes coisas o Senhor está fazendo. Várias são as famílias que estão a sair do cativeiro. Vários são os pais, os filhos, as mães que estão a sair do Egito, em nome de Jesus. Pastora, parece que tocaste agora num assunto, porque algo que o Senhor tem me revelado, como eu disse, eu reconheci que existia um padrão, né? E quando eu aceitei Jesus, fui salva, eu sei que vou para o céu, né? Sei que nós todas sabemos que quando aceitamos Jesus, vamos para o céu. Amém. Mas algo que o Senhor me demonstrou, e principalmente falando do povo escolhido quando sai do Egito, o povo escolhido para sair do Egito não precisaram fazer muita coisa. Ou seja, foi a graça do Senhor que lhes tirou dali. Amém. Eles não precisaram merecer, não precisaram cumprir mandamentos. Ele tirou-lhes dali porque queria, né? Deus, ele nos permite ter acesso à salvação pela graça, não é por obras, é dom de Deus. Amém. Portanto, mas para entrar na terra prometida, de todos aqueles que foram
né, expulsos ou que foram escolhidos para sair do Egito, só entraram 2. Amém. E por que só entraram 2? Porque só 2 andaram em santidade. Glória a Deus. Porque só 2 seguiram os mandamentos do Senhor. Porque só 2 obedeciam a palavra do Senhor. Ou seja, para ser salvo é graça. Não temos que fazer nada para merecer a salvação. Mas para entrar na terra prometida é preciso santificação. Eita, é preciso alinharmos-nos com a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus olhava para Caleb e ele via um espírito diferente. Ele via nele alguém que cumpria os seus mandamentos e que por isso ele lhe colocaria na terra prometida. E que os seus filhos iam ter isso como herança. Portanto, quando eu falo de quebrar padrão, eu sei que embora eu já fui salva, fui liberta da validação externa, fui liberta da falta de perdão, fui liberta de desonrar os meus pais, desse fardo que eu carregava, que não era meu, pela graça do Senhor. Hoje eu sei que para entrar na terra prometida, para ter a certeza de que os meus filhos não vão ter a mesma experiência que eu tive, não vão ter pais divorciados, não vão ter pais que têm um relacionamento fraturado, ou que não se respeitam, ou que não se honram. Eu preciso andar em santidade. Glória a Deus. Eu preciso dominar a minha carne, né? Porque a palavra de Deus nos diz que a carne e o espírito são contra um ou outro. Então eu preciso dominar a minha carne para viver pelo espírito, para andar em santidade, para que Deus possa olhar para mim como ele olhou para Caleb e dizer: minha serva José tem um espírito diferente e por isso eu vou lhe colocar na terra prometida. Glória a Deus. Por isso os seus filhos vão herdar essa terra e vão conhecer essa terra como casa. Não vão conhecer uma realidade diferente como eu conheci. E é a partir daí onde eu sei que tudo valeu a pena. Porque se o que eu passei pode permitir com que os meus filhos não passem pelo mesmo, valeu tudo a pena. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Nós estamos neste momento só para glorificar e honrar o nome de Deus. Amém. Por tudo o que Ele está a fazer nesta hora. Pela libertação que está a acontecer nesta hora. Amém. Nestas famílias que estão agora conectadas. Nesta filha que está conectada. Nesta mãe que está conectada. Neste pai que está conectado. Yeah. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. A terra prometida nos dias de hoje pode ser um casamento saudável. A terra prometida nos dias de hoje pode ser uma casa com uma paz no seu lar. Amém. A terra prometida nos dias de hoje pode ser você viver livre de uma maldição dentro de uma família, onde existe um ciclo de divórcios. E essa terra prometida é a promessa que Deus entregou para cada um de nós no nosso coração. Amen. Você sabe exatamente aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas Ele me manda te dizer, existe a necessidade de ter que andar em santidade. Não tem boleia. Há uma necessidade de você buscar viver os princípios. Amém. Não tem como, a salvação é individual. E o meu desejo é que você verdadeiramente possa viver isso não sozinha, mas com a sua família. Aleluia. Amém, pastora. É literalmente isto. Eu, em oração, e ao assistir pregações, eu fui percebendo que existem muitas de nós, jovens ou não tão jovens, que embora sejamos salvas, embora conheçamos a palavra do Senhor, embora sabemos que vamos para o céu, vivemos vidas com frustração, vivemos vidas em estagnação ou em ciclos repetitivos e nem notamos. E que o único jeito de quebrar esse padrão é literalmente viver uma vida em santidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor é clara em nos mostrar que eu acredito que o objetivo não é apenas ser salvo. Sim, vamos ser salvos, mas se fosse só esse o objetivo, eu acho que depois de sermos salvos, íamos embora. Eu acho que o objetivo é realmente nós manifestarmos os céus aqui nesta terra. O objetivo é realmente nós termos aquela visão que Jacó teve das escadas entre os céus e a terra. Deus quer que os céus se manifestem na terra através do casamento, através da família, através dos filhos, através do negócio. E isso nós só conseguimos fazer caminhando em santidade. Então tem muitos de nós que conhecemos Jesus, mas por causa de quebrar princípios, vivemos ciclos repetitivos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. E Ele está fazendo mais do que aquilo que nós imaginamos nesse tempo. José, Amém. os teus pais hoje
te conhecendo, percebendo esta mudança. Yeah. O teu posicionamento ao ter dito, mãe, eu tenho um pai, eu preciso olhar mais pelo meu pai, eu tenho que voltar a me conectar com meu pai. Sim. Como é que foi? Como é que estão lá em casa hoje? Como é que vocês estão como família? Amém. Eu posso dizer que eu tive que reaprender a relacionar com o meu pai e com a minha mãe, porque o divórcio aconteceu enquanto eu estava a estudar fora, ou seja, eu tinha estado a última vez em Maputo a viver na mesma casa com mãe e pai. E quando já volto, tem esta dinâmica de pais em casas separadas. E por causa de já não existir aquela ponte entre eles os dois, tive que reaprender a me relacionar com os dois. Também o fato de já ser adulta, já ter mais opiniões próprias e ter noção mais da minha história, naturalmente os relacionamentos vão mudando. Então eu diria que este posicionamento teve seu impacto bom, teve um impacto mau, posso assim dizer. Eu restaurei o relacionamento com meu pai, como eu disse, e hoje, graças a Deus, por eu cumprir um princípio, eu vejo ele agir no meu pai também. Amém. Em termos de afirmar-me como filha. Meu pai hoje, e ele sempre foi assim, mas eu acredito que hoje há uma profundidade diferente do nível de conversas que nós conseguimos ter, de nível de sentimentos e emoções que nós conseguimos ter, que antes não aconteciam estes tipos de conversas. Eu acredito que também a maioria dos homens, por serem africanos e da geração do meu pai, não estão tão habituados a falar sobre suas emoções, não estão habituados a falar sobre sua história. Eu nem conheço muito bem a história do divórcio dos meus avós, como é que aconteceu, sabia assim por alto. Então tem coisas que nós vamos descobrindo ao longo do caminho, porque os nossos pais simplesmente não gostam de tocar em certos assuntos e pronto, nós respeitamos porque é a maneira deles de lidar com a situação. Então, ele tendo uma filha que é muito agora expressiva sobre como ela se sente, eu acredito que foi um adjustment para ele também, porque acho que confrontou certas coisas nele que ele ainda não tinha confrontado também. Mas eu agradeço a Deus porque Deus foi tocando no coração dele e nós juntos temos caminhado como pai e filha, restaurando este vínculo. Meu pai, ele apoia-me bastante, no meu ministério apoia-me bastante. Agora que nós também lançamos os nossos cosméticos para ajudar mulheres a cuidarem do seu cabelo, ele é o primeiro a investir, seja financeiramente ou de outras maneiras emocionais, a me apoiar mesmo, a me dar força para eu seguir em frente. Ele apoia todos os meus sonhos mesmo e sou muito grata a Deus realmente por isso, por ter esse acolhimento e poder restaurar este relacionamento com meu pai ainda em vida, porque eu vejo muitas mulheres que infelizmente não têm esta oportunidade ou ganham conhecimento e já é tarde demais para reatar este relacionamento. Portanto, sou muito grata por isso. O relacionamento com a minha mãe, eu vivo com a minha mãe, portanto, somos mais próximas, posso assim dizer. E pronto, eu tive que aprender a também navegar com as emoções dela, né? Cada um tem o seu processo em digerir o processo de ruptura que foi o casamento, né? Meus pais estiveram juntos 30 anos, então uma vida inteira deles juntos. Então ela também tem o seu processo para lidar com as emoções e eu respeito o espaço dela por causa disso, mas hoje ela percebe o porquê de eu resgatar esse relacionamento, ela percebe o meu posicionamento em restabelecer este relacionamento com meu pai, porque eu deixei isto muito claro que é importante para mim como filha, para que eu tenha a minha identidade restaurada. E independentemente de como ela possa se sentir, né, por ser mulher antes de ser mãe, né, por ter sido esposa durante muito tempo antes de ser mãe, pode ser diferente, mas ela apoiou esta decisão, respeita esta decisão e pronto, temos boundaries, né, temos certos limites que colocamos em certas conversas para não trapacear nas emoções da outra e vice-versa, né? Então aprendemos a conviver desse jeito em que cada uma recebe o que precisa e está tudo bem. Uau, que bênção. Mas para quem está aqui a ouvir pode pensar que isso aí foi só pela graça. Qual foi o papel da oração? Porque quando entraste dentro do ecossistema, o que tu pegaste e aprendeste a fazer, porque eu me recordo muito bem de uma das vezes ter dito, uau, eu não sabia orar, mas hoje é uma intercessora ferrenha. É verdade. Então, eu quero perceber qual foi o poder da oração neste processo. Conta um pouco. Uau.
como eu disse, no momento que eu comecei a fazer este caminho de volta a Deus e comecei a buscar mais dele, conhecer mais da palavra dele, ele foi me revelando as coisas, ele também colocou pessoas na minha vida que pudessem me ajudar ao longo deste percurso, pessoas que já tinham mais conhecimento ou mais maturidade espiritual, que pudessem me orientar em que direção ir. E a pastora foi uma destas mulheres, mas eu também tive uma prima que eu liguei para ela e contei sobre como eu estava emocionalmente carregada. E ela também disse-me que existiam fardos que eu estava a carregar que eu não tinha que carregar. E ela ajudou-me literalmente a posicionar as minhas orações de forma estratégica, que era para eu conseguir renunciar a este fardo, né, de forma ativa, e também eu conseguir ocupar esse espaço como a pessoa que Deus estava a chamar para quebrar este padrão. Glória a Deus. Porque se eu me apegasse àquelas dores, o padrão certamente não ia conseguir ser quebrado. Né? Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de amargura, Deus não consegue habitar nesse coração, não consegue trabalhar bem nesse coração. E a oração foi uma peça-chave que me permitiu amadurecer espiritualmente para perceber quem Deus me chamava para ser em tudo isto, para perceber qual era o meu papel em tudo isto, qual era a razão do porquê tudo isto estava a acontecer e como sair desta situação. Portanto, a oração ela foi tudo. Declarar com autoridade no momento em que as condições dizem o contrário, nós declararmos com autoridade de que o padrão será quebrado, declarar com autoridade de que este fardo eu não vou carregar mais, sendo que eu ainda sentia o peso do fardo habitar dentro de mim, desenvolveu uma fé sobrenatural em mim. E eu tenho a certeza que Deus honrou isso. Hoje eu vivo as consequências ou as bênçãos, posso assim dizer, de ter me posicionado com essa fé, de declarar com autoridade, mesmo tudo parecendo o contrário, mesmo eu não tendo aquele relacionamento com meu pai, mesmo tudo, no início era novo para nós, né? Esta dinâmica de separação era novo, né? Todas nós crescemos com pais juntos, todas as minhas primas, todas crescemos com pais juntos e de repente houve esta ruptura onde temos madrastas e tivemos que reaprender uma dinâmica que não conhecíamos. Então, eu vivo hoje realmente a bênção desse posicionamento. A oração foi uma peça-chave, saber que eu posso declarar e afirmar mesmo não vendo e que isso vai se manifestar. O que tu dirias para um jovem, uma jovem que está a passar por isso hoje, se a encontrasses e neste momento tens a oportunidade para falar com ela? Eu diria que primeiro deves te colocar no lugar de filha. Eu diria que esquece as coisas do passado, como diz Isaías 43, esquecer as coisas do passado, porque Deus quer fazer algo novo. Ele quer iniciar uma nova história, uma nova estação a partir de ti. Mas para isso tu tens que largar o velho, para criar espaço para o novo. Para isso tu tens que te permitir ser renovada e transformada pela palavra de Deus. Para isso tu tens que resgatar a tua verdadeira identidade, não na tua história, não naquilo que te aconteceu, não naquilo que te fizeram, não naquilo que aconteceu na tua casa, mas sim em quem Deus te chama para ser. E hoje eu tenho consciência de que eu sou filha amada de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou chamada para viver coisas extraordinárias, para fazer grandes obras aqui nesta terra. E independentemente daquilo que a minha infância foi, parecendo diferente ou não daquilo que eu sei hoje, os fatos não mudam a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Os fatos são aquilo que nos aconteceu, mas a verdade é única. Então, se eu habito pela verdade, se eu caminho em santidade, se eu me alinho à palavra de Deus inteiramente, de coração entregue, Ele se encarrega de cuidar do resto. Às vezes nós queremos forçar as pessoas a serem de um certo jeito, queremos forçar as pessoas a entenderem o nosso ponto de vista, não entendendo que o melhor caminho para ver a transformação na tua casa, para ver a transformação naqueles que nós amamos, começa primeiro em nós. Deus quer tratar a ti primeiro, antes de culpares pessoa tal, tua mãe, teu pai, por aquilo que te aconteceu. Deus quer tratar as tuas feridas e através de ti Ele vai trazer exatamente aquilo que teu pai, que a tua mãe, que as pessoas que estão à tua volta necessitam. Mas é necessário renúncia, é necessário fé, é necessário paciência, buscar sem cessar e certamente tu vais ver Deus a se manifestar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E eu creio que está feito em nome de Jesus. Eu creio que já aconteceu.
Porque nada acontece por acaso no reino dos céus. Quando Deus nos permite viver algo, é porque nos céus isto já estava a acontecer, José. Amém. Amém. Esta libertação está a acontecer agora, já estava marcada para esta data do dia de hoje. Amém. Então nós falamos, filha, filho, liberte-te em nome de Jesus. Aceite o colo do seu pai, aceite o colo do seu pai celestial. Amém. Em primeiro lugar. Amém. Aqui vamos te convidar novamente para você viver Mateus 6,33. E tem uma palavra, não me recordo nesta hora da passagem, mas que diz que mesmo que a tua mãe e o teu pai te rejeitem, eu não vou te rejeitar. É. Então eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Porque alguém pode dizer, mas, Carla, o que você está dizendo não faz sentido. Minha mãe me levou e foi me colocar na lata de lixo. Ei, serva do Senhor, o que você está me dizendo, não concordo. Minha mãe, soube que eu estava grávida, tentou me tirar. Eu soube da história que ela tentou me abortar. Eu nasci mesmo assim, ela levou-me e foi me colocar em casa dos meus avós, nunca quis saber de mim. Ei! O Senhor manda te dizer que hoje Ele te reveste com roupas novas. E Ele te dá um lugar de filha. E não é uma filha qualquer. É uma filha amada, protegida, escolhida. É que os ciclos de padrões repetitivos na tua família serão quebrados por si. Pare de dar voltas. Aceita o teu chamado. Os escolhidos são marcados. Tem que ter marcas. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Então este é um dos sinais para você entender que foste escolhido. Estás a abanar a cabeça, é tu mesmo. Sim, foste escolhido. Foste escolhida. A dedo. Mas eu estou a sofrer, sim. Primeiro serás provado para ser aprovado. Amen. Não faz sentido, toda a minha família, todos os meus irmãos estão bem, mas eu é que estou a sofrer. Sim! Vai para as mãos do teu pai, mas falo do teu pai celestial. Comece a liberar perdão. Arrependa-se. Porque muitas vezes estes jovens entram para a rebeldia. É aqui onde nós encontramos muitos jovens nas drogas, é aqui muitos jovens na prostituição, sim, muitos jovens em situações ilícitas. Por quê? Porque preferem estragar a sua vida para que os pais sintam dor. É verdade, pastora, é verdade. E eu dou graças a Deus porque Ele não me permitiu chegar a esses extremos. Eu dou graças a Deus porque, embora o meu vazio fazia-me buscar validação externa, nunca se refletiu num extremo destes. Eu sempre sabia da existência de um Deus e corri para Ele, mas são tantos os jovens, e mesmo vivendo fora, tantos jovens que, por estarem fora e terem aquela liberdade que nunca tiveram antes, perdem-se, deixam de estudar, acabam se drogando de forma excessiva, curtindo, né? Saindo para as festas de forma excessiva, esquecem até os estudos, perdem-se realmente. Nós vemos muitos jovens perdidos que não conseguem cuidar de si mesmo, porque ali se tu não cozinhas, não comes, se tu não limpas a tua casa, ninguém vai limpar. Então, realmente nós vemos muitos jovens que não conseguem se cuidar. E é um reflexo direto, né, daquilo que foi o preparo que tu tiveste ou não na tua infância. Então, infelizmente, nós vemos muitos jovens, sim, a buscarem preencher esse vazio com o mundo e de forma inconsciente. E é muito mais profundo, porque hoje esta crise de identidade cria até a crise da identidade do não sei se sou homem ou sou mulher. Uau! Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Realmente há muita conversa hoje em dia e acaba sendo muito popularizado, principalmente nas redes sociais hoje em dia, né, que é comum nós vermos
relacionamentos homossexuais, é comum nós vermos relacionamentos ou pessoas que têm uma crise de identidade em não ter a certeza daquilo que são realmente. E pronto, infelizmente acaba sendo uma das consequências que as pessoas nem entendem que tem origem na infância. Exatamente. E é aqui onde está. Se a mãe, o pai não cuidam de afirmar esta criança, tu és linda, tu és maravilhosa, teu cabelo é crespo, é maravilhoso, é o que te faz ser diferente. E Deus não falhou quando te fez uma menina com cabelo crespo, com olhos castanhos, com uma cor de melanina. É porque é para este propósito. Deus não falhou quando te nasceu em Moçambique. Amen. Deus não falhou quando te deu o nome que tu tens. Deus não falhou quando permitiu, inclusive, as disfuncionalidades que aconteceram na tua vida. Amen. Então, é isso que os pais precisam começar a afirmar. E eu estou a falar aqui com um pai, com uma mãe que também tem esta crise. Sim, porque são muitos que também nem têm consciência. Por quê? Porque este pai, esta mãe, que não estão em Cristo, ou são convencidos são convencidos e não verdadeiramente convertidos, estão lá 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, convencidos e não convertidos. Eu falo porque eu também já fui convencida durante muito tempo. Então, é preciso nós tomarmos isto a sério. Enquanto nós não escolhermos como pais, nos curarmos, nós vamos adoecer uma geração. Enquanto nós não nos permitirmos estar em Jesus, aquele que mais foi ferido, porque nós ficamos a olhar para as nossas feridas, José, como se nós fôssemos as mais feridas da história. É verdade. As mais Jesus não tinha culpa. Jesus não tinha mácula. Mas ele carregou sobre si a nossa maldade, os nossos pecados. Os chicotes todos que nós deveríamos receber, ele recebeu por nós. Ele se esvairou em sangue por mim e por si. Quem sou eu para me sentir mais ferida da história? A mais machucada. Quem é mais machucado que Jesus? Quem? Nós nos sentimos as mais injustiçadas do mundo, culpamos o mundo, enquanto o mundo não nos deve nada. Né? Nosso posicionamento perante aquilo que nos aconteceu é que vai determinar a realidade que nós queremos criar. Ok, é fato aquilo que aconteceu, mas o que nós vamos fazer com esse conhecimento daqui para frente? Uau! E foi lindo ver o teu processo de libertação. Amém. Foi lindo ver este processo de resgate da tua essência e da tua identidade. Hoje és uma mulher jovem, pronta a impactar. Porque é por isso que Deus permite os processos na nossa vida. Só precisamos cingir os lombos. Amém. E o lugar para cingir os lombos é na oração. O lugar para cingir os lombos é na palavra. O lugar para cingir os lombos é no tempo de jejum. Mas nós não queremos ver isso. É para as crentes, é para as pastoras, é para o meu pastor vai jejuar e eu vou lá pegar a bênção. Foi assim? Não, absolutamente não. É aquilo que eu estava a dizer, caminhar em santidade é a parte que mais dói. Eu acho que receber a salvação é a parte mais simples da tua caminhada com Cristo. Né? Te permitir ser salvo, assim, tem o seu certo grau de dificuldade, mas a caminhada verdadeira começa depois disso. Começa na renúncia, começa em abdicar das coisas que tu queres para não desagradar o teu pai, né? Para não desiludir o teu pai que fez tanto por ti para te libertar de onde tu estavas. Por que eu ia querer desagradar este Deus? Então, quanto mais nós nos aproximamos, mais o nosso coração também vai se moldando a querer viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é caminhar em santidade, é buscar mais a face dele, é jejuar, ter uma vida de jejum, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de busca constante, de conhecer ele, é saber a palavra dele, é conhecer a palavra dele. Não tem como conhecer ele sem ler a palavra dele. Então, a caminhada com Deus é isso. Exige sim o seu esforço, exige sim renúncia, exige sim dedicação. E como tudo na vida que nós queremos conquistar, né? Exige sim esforço. Uau, José,
É lindo poder ver uma jovem mulher com a sua identidade resgatada. Eu creio que o Senhor continuará trabalhando, porque uma coisa que eu descobri, minha filha, é que este trabalho é até Jesus voltar. É um processo que é até Jesus voltar, mas cada vez que a nossa consciência vai sendo ampliada, vai havendo uma expansão, a metanoia acontece, uma verdadeira transformação, uma verdadeira renovação da nossa mente. Saímos do padrão do mundo, grandes coisas começam a acontecer e o impacto é inevitável. Amém. Agora me fale um pouco desse impacto. Este impacto, como eu disse, a Beautifully Brown, né, que é o nome da minha marca, aumentou o volume mesmo, depois que eu resgatei a minha identidade. E a partir daí comecei a fazer já mentorias com mulheres com o objetivo de realmente resgatar as suas identidades. E já não era mais sobre cabelo, não era mais sobre aparência, não era mais sobre estética, era muito mais profundo, era cura emocional, era direcionamento até espiritual, era resgatar o nosso relacionamento com Deus, era fazer o caminho de volta que, por causa das nossas feridas, por causa da nossa infância, acabamos nos distanciando de Deus. Então, à medida que isto foi acontecendo e os testemunhos foram chegando de mulheres que resgatavam a sua identidade, mulheres passaram a confiar em mim, com as suas histórias num nível que eu nunca imaginava que isso poderia acontecer realmente. E eu fui vendo o impacto de Deus através das mentorias, que não eram apenas maneiras de aprender a cuidar do cabelo, era muito mais do que isso. Deus estava a agir naquele lugar. Aquilo que Ele fez comigo, a libertação que eu recebi, Ele queria que outras mulheres, através de mim, também recebessem. E através disso, depois, Deus chamou-me também para criar a minha linha de cosméticos. Glória a Deus. Que eu achava que ia levar mais tempo, mas Ele quis naquele momento, o ano passado, e a partir do momento que eu me posicionei, tudo começou a acontecer muito rápido, os recursos chegaram rapidamente, as pessoas chegaram rapidamente e aconteceu, nasceu o meu bebê, os meus produtos de cabelo, que hoje, se vocês prestarem atenção a cada um dos nossos produtos, os nomes deles remetem à identidade que nós temos em Cristo, remetem-nos a realmente restabelecer aquele primeiro amor, restabelecer de onde verdadeiramente a nossa identidade deve vir em primeiro lugar, antes de ficarmos lindas para buscar a aprovação do mundo, que saibamos quem Deus nos chama para ser realmente. E a Beautifully Brown se transformou nisso. Não é só cosmético, não é só produto, não é só aprender a cuidar do cabelo, é sobre restabelecer esta identidade com o Pai. Amém. Verdadeiramente viveste Mateus 6,33. Amém. Amém. Agora o resto está te sendo acrescentado. Amém. É isso mesmo. E muitas mulheres vivem no resto e se esquecem de buscar o dono das obras. Ficam encantadas com as obras. Ficam distraídas com as obras. Mulher, irmã, pai, filho, Mateus 6,33. Essa é a palavra. Medite sobre essa palavra. E Deus vai falar contigo. Amém. Não fique preocupado com o resto. Preocupe-se com o dono das obras, com o obreiro. Aleluia. Amém. Eita glória. Deus é espetacular. All the time. All the Deus time. é espetacular. Em todos os momentos, e eu gosto desta coisa. Jesus, Ele nos mostra só um retrato. E nós ficamos ali. Esta é a promessa. Mas Ele triplica a promessa. É verdade. Então, em vez de uma família restaurada, porque restaurou a tua relação com teu pai, restaurou o relacionamento com a mãe em termos de entender e te acolher por teres que ter este relacionamento com teu pai. A família toda sabe que a José é aquela intercessora, se precisarem de uma intercessora, já sabem ligar. José, por favor, ore por mim. Isso era o que você queria. Mas ele disse, não, deixa organizar teu propósito. Agora vais ter mais uma empresa, não só consultorias, agora tens uma linha de cosméticos. Ele nos mostra que Ele nos dá sempre mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Mas deixa-te dizer mais,
Isso é só o começo. Em nome de Jesus. Ainda vem o próprio edifício físico. Uau. Amém. I receive. Onde lá você vai dar aulas Amém. para estas mulheres que querem também aprender este ofício de como trabalhar com cabelos crespos. Amém. Aí vem uma comunidade. Não vai ser só a José que está a ensinar ou está a tratar. Não, vai ser aquela que está a ensinar os que vão tratar. Amém. Tens 20 e quantos anos? 23. Então espere que Deus te surpreende bastante. Amém. Amém, pastor. 23 anos, com uma empresa aberta, propósito definido, clareza de identidade, sabe o que quer. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Profetizamos por mais filhos assim, que vivam verdadeiramente o que a palavra diz que eles são. Amém. E não menos do que isso. E parabéns por ter aceito ser este José da tua família. Amém. Para desbloquear Amém. este padrão de maldições que vem de gerações e gerações. Amém. E eu profetizo sobre a sua vida, na autoridade que é me conferida por Jesus Cristo nesta hora, para te dizer que está quebrado em nome de Jesus. Toda maldição geracional cai por terra. Em nome de Jesus, os teus filhos não viverão um casamento disfuncional. Em nome de Jesus, nós profetizamos um homem de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos o sobrenatural e o extraordinário para a tua vida, José. Aquilo que olhos ainda não viram. Aquilo que ouvidos ainda não ouviram, o que ainda sequer penetrou no coração do homem, você vai viver em nome de Jesus. E mais de 1000 gerações à frente de si irão saber, houve uma libertadora na nossa família. É sobre isso. Esse Jesus que nós todos os dias buscamos. Este Deus que se manifesta no ordinário que nós buscamos e nós cremos. Aleluia. Amém. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada, pastora. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pelo relacionamento que Ele nos permitiu estabelecer. No momento que eu mais precisava mesmo, só Deus sabe o porquê que Ele nos conectou e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, Deus, Ele quando quer nos abençoar, Ele nos envia pessoas. E eu tenho a certeza que a pastora foi resposta de oração para mim. Amém. Enquanto eu orava para ser a libertadora, enquanto eu orava para me posicionar como uma boa mãe, me posicionar como uma boa futura esposa, Deus veio com mentoria mais mentoras, Deus veio com mentoria de esposa excelente, Deus veio com infinitamente mais do que eu poderia ter imaginado ou pensado. E eu sou muito grata a Deus mesmo por ter esse preparo todo, ter esse conhecimento todo, esse amadurecimento todo, antes de eu fazer esta escolha. Antes de eu entrar para esta fase da vida. E eu reconheço que não são muitas que têm, e eu sei que isso é mesmo unção de Deus. E sou mesmo muito grata e digo isso mesmo com muito temor. Obrigada, pastora. Obrigada. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O nome dele é que é glorificado nessa hora. Toda honra, toda glória é para ele. Amém. 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 E esse testemunho era para ser gerado. E gerar testemunho não é fácil. Não é fácil. Gerar testemunho não é fácil. Dói. Mas cá estás. Amém. Para honrar, louvar o nome do nosso bom Deus. Amém. Para mostrar para todas as jovens, Deus não é Deus para velhos, Deus não é para pobres, Deus não é para pessoas de cores, Deus é um Deus para todo aquele que o busca em espírito e em verdade. Amém. Ele disse, haverá um dia em que adoradores vão me buscar em espírito e em verdade. E eu creio que essa pessoa é você. Você não ficou aqui até esta hora por acaso. Se você está aqui, é porque você também já foi alcançada por esta bênção. Amém. Não fuja mais.
eu quero lhe convidar a aceitar Jesus nesta hora. Repete comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Consumador. Apague todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Obrigada, Jesus. A partir de hoje, eu sou teu, eu sou tua, tu és meu, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o Senhor. Os céus estão em festa nesta hora, porque um filho, uma filha foi resgatado. E nesta hora eu quero convidar um parceiro lindo, maravilhoso, que também nos abraçou nesse tempo, a Xonga Biju, para que nós possamos te honrar e agradecer. Mas enquanto vão buscar o presente, eu quero que entregues uma palavra. Se por acaso, obrigada, se por acaso tivesses que ter a oportunidade de entregar uma palavra que vai ser recebida em todos os cantos do mundo, qual seria, Jocelo? A palavra que tem mais ecoado no meu coração recentemente tem sido a importância de nós caminharmos em santidade realmente. Eu diria para a pessoa que está do outro lado da tela, para a mulher, para o homem, para o filho, para a mãe, para o pai que está do outro lado, que nós não somos vítimas daquilo que nos aconteceu. Que nós temos sim o poder e a autoridade para quebrar tudo aquilo que aconteceu conosco e criar uma nova realidade a partir de nós. Que é necessário sim renúncia, que é necessário sim abdicar de certas coisas que antes nós fazíamos na nossa vida antiga, mas que o fruto disso é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que nós podíamos fazer com a força do nosso braço. É importante nós percebermos que nós temos um pai que não é padrasto, que nos ama realmente e verdadeiramente e que quer fazer grandes coisas através de nós. Quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tudo muda na nossa vida. E entendemos que, embora possam ter existido certas coisas na nossa vida que não foram da vontade de Deus, porque nós somos falhos e temos sim livre-arbítrio aqui nesta terra, não impede Ele de usar isso para o nosso bem. Não impede Ele de transformar isso em algo que realmente vai impactar, transformar, curar outras pessoas. Porque o nosso propósito aqui nesta terra é ir e impactar, é transformar vidas, é criar discípulos. Portanto, a tua história é sim uma plataforma que Deus quer usar para impactar e transformar outras vidas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Nós queremos lhe oferecer esse presente da Xonga Biju. E dizer-lhe como estas pérolas continuem te permitindo brilhar. Entenda, não sei se conhece a história das pérolas. Acho que não. Uau! Acho que todos vão tomar conhecimento dessa história das pérolas agora. Uma pérola, para ser produzida, ela vem de uma ostra. Sim. Mas a ostra entra uma bactéria, uma areia, uma bactéria, e ela fica lutando para tirar aquela bactéria fora. E no momento em que ela luta para tirar aquela bactéria fora, ela se forma numa pérola. Por isso que as pérolas são o resultado de um processo de transformação. Então, tu és uma pérola. Amém. E as pérolas vêm dos desafios que nos acometem. Aleluia. Amém. Então, não tem como uma pérola ser formada se não houver a rejeição, a humilhação,
a injustiça, o abandono. É verdade. Então, filha, filho, isso não veio para te matar. Isso veio para escrever uma nova história. Amém. É uma plataforma, como disse a José, para que você possa contar uma nova história. Amém. Assim como Jesus tem autoridade sobre a morte. Aquilo que você está passando hoje, a dor pela qual você está passando hoje, permita-se, cinja os lombos, permita-te ultrapassar, que tu terás autoridade sobre isso. E dito feito isso, eu quero te dizer muito obrigado por ter estado este tempo todo conosco no Pode Impactar Global. Seja uma pessoa que vai disseminar esta informação para todos os cantos do mundo. Partilhe o link o máximo que você quiser e puder. Nós estamos aqui todos os domingos, como você sabe, mas você é a pessoa importante na nossa vida. Lembre-se disso. Para o Pode Impactar, você é muito importante, porque você nos ajuda a disseminar o Evangelho. Você nos ajuda a disseminar a palavra de Deus, através dos testemunhos que todos os dias nós temos a oportunidade de vivenciar. Então, não se esqueça, subscreva-se no canal. Não se esqueça, coloque aí um like, sim, sai um coraçãozinho, exatamente assim. Toque no sininho se você ainda não tocou no sininho, para que todas as informações possam te chegar, todos os outros podcasts possam te chegar. E não se esqueça de se inscrever na comunidade de Impacto Global. E, José, nós esquecemos de pedir para você deixar o teu contacto, porque todas essas pessoas que passaram por aqui podem precisar de si. Então, deixa o seu contacto, fica à vontade. Amém. O meu contacto é 87-8301-200. Isto é 87-8301-200. Também temos nosso Instagram, onde é só colocar o meu nome, José Mendes, que consegues me encontrar. Muito obrigada. Louvado seja o Senhor. E nós vamos terminar, como temos sempre terminado aqui no Pode Impactar Global, com uma oração vinda de ti, José. Amém. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai da Glória. Queremos te agradecer, Pai, por aquilo que aconteceu aqui nesta mesa. Queremos te agradecer, Pai, porque tu tens sido fiel, Pai, porque tu te manifestaste aqui neste lugar. Queremos te agradecer por cada vida que foi tocada, por cada vida que foi transformada, que não mais será a mesma. Queremos te agradecer pela tua libertação que está sendo manifesta aqui neste lugar. Agradecer por esta plataforma, Pai da Glória, que é um altar para ti, Pai, onde pessoas, famílias, gerações serão impactadas e transformadas. Queremos te agradecer, Pai, porque houve pessoas que voltaram para ti e fizeram um caminho de volta para o Pai. Pessoas que deixaram para trás os seus fardos, as suas mágoas e que aceitaram Jesus, que se entregaram a Jesus, Pai. Os céus estão em festa e queremos orar, Pai, para que o Senhor continue se manifestando de forma extraordinária neste lugar, dando voz à história de outras mulheres, para que estas mesmas histórias possam impactar outras vidas e estas mulheres também possam contar a sua história. Aleluia. Queremos acreditar que existe uma mulher que está do outro lado, que vai comentar e dizer que o Pode Impactar transformou a minha vida. O Pode Impactar restaurou meu relacionamento com Deus. O Pode Impactar permitiu-me alinhar com os princípios do Senhor, voltar para o colo do Pai e restaurar os relacionamentos que estavam quebrados na minha vida, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pensar, Pai da Glória. Nós agradecemos, Pai, pela obra que o Senhor tem feito na vida da pastora, pelo vaso que o Senhor tem a transformado e a usado, Pai, para transformar vidas, Pai. E cremos que isto é apenas o início de uma caminhada de transformação para a Tua honra e glória. Os céus se manifestarão aqui nesta terra através deste podcast, através da vida das mulheres que serão transformadas pela palavra que será pregada aqui neste lugar e as histórias que serão contadas aqui neste lugar. Nós cremos, oramos e selamos isto no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Amém. Deus é maravilhoso. Bom, chegamos ao fim e merecemos uma salva de palmas.